A primeira mitzvah dessa paraxá é a mitzvah de Bikurim. Então, eu vou hoje descrever para vocês como era o Bikurim, que o Talmud escreve para a gente, que era um mega festival para poder fazer essa mitzvah, e tentar trazer o que é essa mitzvah no dia de hoje, nos dias atuais, até que em breve Mashiach vai chegar, a gente vai voltar e fazer essa mitzvah. Qual é a mitzvah que a Torá está dizendo para nós? Então, a pessoa que planta em Eretz Israel tem vários tipos de, vamos chamar assim, de impostos. A pessoa ele tem que dar. Além de impostos, ele tem várias restrições, porque a terra de Israel é uma terra sagrada, a gente tem que tratar ela com uma distinção, e entre elas tem o ano sabático, tem o ano do jubileu, tem a parte da pro Cohen, a parte pro Levi, etc. Uma das regras é que as primícias, ou seja, as primeiras frutas da época que nascerem, que pertençam às 7 frutas que Israel foi abençoado por elas. Então você tem que pegar essas primícias, as primeiras que nasceram, e levar elas para Jerusalém. Então, quais são primeiro essas 7 frutas? Quem lembra a dica? Quem lembra a dica? Primeira, romã. Você prestou atenção. Fruta, certo? Frutas são 5. Então, trigo, cevada, aí a palavra fruta. Figo, romã, uva, tâmara, azeitona. Fica fácil de lembrar. Certo? Captou ou não? Fruta. F, figo, romã, uva, tâmara, azeitona. Trigo e cevada. Hã? A brachá especial de Alamechia, a gente faz o Alaetz ou Apriaetz. Mente Shalosh. Boa. Então, as 5, certo? As duas outras são mesonot, eventualmente. O trigo e cevada, você faz dele o pão, ou faz a motzi ou mesonot, aí é uma brachá diferente. Então, quando a pessoa tinha qualquer uma dessas suas frutas no campo, então, quando elas começavam a brotar, e essa época, na verdade, era sempre a partir de Shavuot. A partir de Shavuot é chamado Chag Abikurim. Por que ele é Chag Abikurim? Não que a pessoa tinha que trazer em Shavuot. Às vezes não deu para ele levar em Shavuot, às vezes não nasceu até Shavuot. Então, Shavuot é a data, é o período que ele deve começar a fazer a declaração. Quando sai a declaração de imposto de renda? Março, abril, e pode ir até... Mas vai até... O último ano foi até maio. Até maio. Mas quando eles liberam? Eles liberam em... Mas eles liberam em fevereiro já, não? Março? Quando eles liberam. Então, esse é o período, tá certo, de declaração. Aqui nós também temos, eu estou chamando de declaração, porque além de pagar o imposto, a pessoa também tinha que vir e fazer uma declaração verbal perante Hashem lá no Beit HaMikdash. Então, é isso, na verdade, a primeira mitzvah que a Torá conta pra gente. Entre Shavuot e, acho que até Sukkot ou até Rosh Hashanah, lembro. Vou confirmar. Mas ele tinha alguns meses aí para ele poder trazer as primícias dele. Acho que até Sukkot, se eu não me engano. Então, sim. Você tem? Os contadores tinham mais tempo para poder fazer o cálculo. Você tem que fazer em 3 meses, eles tinham 6, tá? Tem que entregar para não passar 3 festas. Não, isso é outra coisa. Não passar 3 festas, quando você faz uma promessa para Deus, não pode deixar passar 3 festas. Uma promessa qualquer. As primícias você tem, se você deve esperar 3 festas, vai apodrecer. Vai apodrecer. Entendeu? Aqui é especificamente das frutas. E, ok, essa é a mitzvah. Vamos entrar em alguns detalhes da mitzvah para a gente poder transferir ela para os dias atuais. O que a Torá está dizendo para nós? Primeiro, o melhor que você tem, o primeiro que você tem, você teve que plantar, esperar a chuva, suar e etc. A primeira coisa, quando finalmente você vai poder comer, Hashem vai lá, dá o melhor, ou o primeiro você dá para Hashem. Não precisa ser muito. Pode ser 1, 2 frutas de cada tipo. As primeiras que nasceram. Inclusive, quando eu já estava no campo, a pessoa via que começou a brotar, começou a nascer a fruta, ele coloca uma fitinha para sinalizar que essa foi a primeira. Então, 1, 2 de cada tipo já era suficiente. Então, primeira lição da gente saber que a primeira coisa, a primeira parte, o melhor que a gente tem, vai para Hashem. O dia, normalmente as pessoas rendem mais de manhã. Então, ao invés de começar o dia trabalhando e tendo ideias para o trabalho, a gente foca em rezar e estudar. A melhor parte da nossa vida, às vezes a gente despreza com futilidades, aproveitar essa época da vida que a gente tem muito vigor e muita força para poder servir a Hashem. A melhor parte do nosso salário, a melhor parte nossos bens, dá para Hashem. Essa é a ideia principal do Bikurim, certo? Ok, vamos continuar. O que acontecia? Talmud conta para gente que isso era feito com uma alegria fora do comum. Primeiro, cada um poderia
ir lá sozinho e levar até o Beit HaMikdash. Mas normalmente isso era feito em grupos. Então as cidades se juntavam. Normalmente, se minha fruta nasceu, do meu vizinho também deve ter já nascido, vai junto. Então eles se juntavam, faziam cestas, obviamente feitas à mão, uma cesta especial, e eles decoravam essas cestas de uma maneira maravilhosa. E todos iam juntos caminhando, peregrinando para Israel. Peregrinando para Jerusalém, obrigado. Para Jerusalém. Peregrinando talvez não seja a palavra perfeita, porque a gente fala que tem as 3 peregrinações. Aqui pode ser que vai coincidir, pode ser que ele vai levar no Shavuot, mas pode acontecer um pouco depois, dependendo de como foi a colheita. E eles vão em grupos. E aí, no caminho, eles vão louvando Hashem, falando versículos de Salmos, falando sobre o povo de Israel, louvando Jerusalém, louvando a Deus, agradecendo a Deus. Eles eram guiados, na frente deles ia um boi, e esse boi, eles decoravam esse boi. Colocavam neles flores, folhas, na verdade, e o chifre dele era banhado a ouro. Então, toda uma comoção. E quando eles iam no caminho, eles iam dormindo sempre ao relento. Eles não dormiam, quer dizer, era uma festa que faziam questão, não para pegar chuva, mas a ideia, não é época de chuva, inclusive em Israel, não tem esse risco. Então, é ao relento para ser uma coisa mais chamativa e mais aquele festival a céu aberto. E aí eles, quando chegavam em Jerusalém, antes deles chegarem, os sábios, os anciãos, os rabinos, etc., os moradores de Jerusalém, iam até fora da cidade para recepcionar eles. E tudo isso era feito com muita alegria, com muito barulho, até que eles chegavam no templo, cada um com sua cestinha. O que ele tinha que fazer? Diferente do sacrifício que você queimava no altar, esse sacrifício, na verdade, era uma oferenda que você colocava lá no chão, no templo, se entregava para o Cohen, e o Cohen, consumindo, ele está representando Hashem, e você cumpriu a tua mitzvah, você fez o teu presente. A Torá conta para a gente que a pessoa, ao entregar, a pessoa tinha que fazer uma declaração. E a Torá chama isso de confissão. Qual que era a confissão? O que ele tinha que falar? Arami, Ovedavi, Vayer Misraima, etc. Ele fala o seguinte, ele começa fazendo uma declaração desde o início da história. Tipo aquele cara que se pergunta, como vai? Você quer saber mesmo? A minha avó, quando estava na guerra, e aí o cara começa a falar, e etc. Então aqui tem um texto inteiro que você fala, vim agradecer, não vou agradecer, eu vou realmente agradecer como se deve. E você começa a falar, olha, primeiro, da onde a gente veio? Quem somos nós? Se a gente for olhar, nós viemos, o nosso antepassado, Yaakov, ele era um servo, na casa do Arameu, na casa do Lavan. E aí a gente foi para o Egito. E aí a gente estava na pior. Hashem tirou a gente de lá. Hashem trouxe a gente até aqui. Não simplesmente Deus, valeu pela fruta. Olha o que a gente falou ontem. Desculpa aí por tudo que eu fiz. Né? Você conta toda a história. Você fala, olha, realmente é um agradecimento. E aqui já é uma segunda lição. Quando você agradece, alguém entra nos detalhes. A gente está parchado essa semana. Eu estou falando dessa semana. Ele só acordou agora. É? Ele acordou agora. Que coincidência. Chegou aqui agora? Está aqui? E então dizem uma dica para Shalom Bait, ou qualquer tipo de relacionamento. A mulher foi lá, por exemplo, preparou um banquete, uma refeição de Shabbat, de Yom Tov, recebeu a visita. Fala, estava tudo maravilhoso. Escolha. Ou você pode dizer, essa salada, você acertou. O tempero estava maravilhoso. Diferente. Na hora que você detalha, você está realmente mostrando que você se importa, e não aquele geralzão. Então aqui a Torá ensina para a gente como agradecer. Você fala desde o início da história, olha de onde eu vim, aonde estamos, e obrigado Hashem, porque eu posso ter um campo, posso ter uma propriedade, posso plantar, posso colher, e aqui eu estou vindo fazer esse reconhecimento, esse agradecimento, e a primeira fruta que nasceu, eu reconheço que não é minha. Eu reconheço que tudo que eu tenho é uma brachá de Akadosh Baruch Hu. E mais curioso, alguém poderia dizer, bom, tá bom, vou dar para Deus, então deixa eu botar pelo menos no altar. No primeiro templo tinha a Shekhinah vinha de forma de leão, aqui vou dar para o cara comer? O Cohen não é melhor que eu? Quem é esse Cohen aí? Sou Cohen, né? Certo? O que esse cara vai? Ele vai comer, vai levar para a família dele? O jantar, eu tenho que pagar o jantar dele? Vai trabalhar, tá certo? Não. O Cohen está representando a Kadosh Baruch Hu. Está dando para um ser humano de carne e osso, mas Hashem falou, dê para ele, e assim você está satisfazendo o meu pedido, eu vou lá e dou para ele, não faço questões. Então, perfeito, o Cohen não tinha terra, normalmente não tinha terra.
Tinha exceções, mas normalmente não tinha terra. Mas que dê terra, que trabalhe, que vai fazer negócio. Não tem terra, eu tenho que sustentar ele. Uma dificuldade maior, fui eu que plantei, fui eu que fiz. Mas com essa atitude, a gente treina o nosso ego a dizer que a Kadosh Baruch Hu é aquele que nos deu tudo. E aqui mais um detalhe especial, isso eu já falei outros anos, isso se chama uma confissão. Como que é a confissão que a pessoa faz? Para que a pessoa pudesse dar o Bikurim, tinha vários pré-requisitos. Não é simplesmente eu ter um campo, eu posso chegar e participar disso e dar o Bikurim. Para que eu participasse do Bikurim, eu tinha que ter uma terra. E além disso, todos os outros impostos ligados à terra, eu tenho que ter feito. Por isso eu falei uma declaração de imposto de renda. Eu tenho que chegar lá e dar o relatório de todos os meus gastos, cartão de crédito, onde eu gastei, onde eu não gastei, se eu quero restituição, preciso contar para eles tudo exatamente que eu fiz. Porque se eu fiz errado, eu não vou contar lá, né? Melhor não fazer a declaração, Jaime, não? O que você faz? Alguém que... Não sei, não estou dando sugestões a ninguém. Estou falando aqui na Torá. Então, se a pessoa ele não fez truma, maceira, a parte para o Cohen, a parte para o Levi, ele tem que declarar para Deus, eu fiz todos aqueles impostos que você me deu, e na ordem correta, que às vezes eu posso acabar invertendo a ordem sem querer, que também vale, mas eu não fiz na ordem correta, já não posso, já estou descartado, e a pessoa chega e fala, eu fiz tudo conforme aquilo que você me pediu, e aqui então está o meu bicurim. Então, curioso, a gente está agora na época de Elul, a gente fala de confissões. Então, imagina, você chega em casa, fala para a esposa, fala, eu tenho uma confissão para fazer. É aquele silêncio. Eu queria te dizer que desde que você me conheceu, você tem sido uma pessoa muito mais feliz. Desde que a gente se conheceu, tem sido um marido comprometido. Eu tenho feito todos os seus pedidos, a gente tem viajado, tenho trazido a Parnassá para casa, te dei filhos maravilhosos, tá? E tô querendo... Não, é só isso. Então, curiosamente, em vez da gente chamar isso de uma declaração, a Torá chama isso de confissão. Vidui maser. Por que confissão? Aqui já vem uma lição para a gente muito bonita, de que a confissão não começa dizendo eu pequei. Se você não tem valor próprio, o teu pecado também não tem... Que diferença faz? O pecado só tem valor para uma pessoa de valor. O erro só tem validade para uma pessoa que... Você só considera o erro de alguém, você considera erro de alguém que você realmente considera. Pessoa que você já nem considerava, que importa o erro dele? Se eu tenho um bom funcionário, que ele recebe um bom salário, faz um erro, vai te incomodar. O Schlepper da rua, você não está nem aí. Quando a gente vai se preparar para nossas confissões, antes de mais nada, a gente tem que parar e reconhecer quem somos nós. Nós somos um povo que fomos retirados do Egito. Hashem gosta da gente, ele deu para a gente a Torá, ele deu para a gente tantas oportunidades. E eu fiz tudo, tenho tentado fazer A, B, C, D. Esse ano melhorei A, melhorei B, melhorei C. Estou melhor que ano passado. Bom, falta algumas ainda. Hashem, no Bagá, no Gazano, ainda tem que melhorar. E vou melhorar sempre. Mas lembrar que para a gente fazer a confissão, o pré-requisito é a gente saber o nosso valor. E por isso, uma alusão, pelo menos um ensinamento, que isso chama uma confissão, e a gente fala uma declaração do nosso valor. Gostou? Gostou? Então tá bom. É da Paraxá. É da Paraxá e da carimbou. Então tá bom. Agora mais um detalhe especial que eu não falei nos outros anos, interessante. Se a gente for pensar, final de contas, vamos supor um cara que ele não tinha uma fazenda, ele tinha um canteiro no quintal da casa dele, e nasceu lá, no pé dele, lá nasceu, sei lá, uma uva, uma romã, nasceu uma árvore. O que ele tinha que fazer? Ele entrava e participava de toda essa festa, toda essa comoção. Ele era respeitado pelos grandes sábios que vinham receber ele, recepcionar ele, e vinham lá, o que esse cara trouxe? Você vai ver lá, tem uma maçã podre. Pode acontecer, porque nem sempre ele pegou o melhor que ele tinha, mas pode ser que esse ano não... ou foi o primeiro que nasceu, não está nas melhores condições. Mas é o que ele tinha. É o que ele plantou. E aqui a gente vê o valor de que uma mitzvah que foi feita do coração, que foi feita com honestidade, simplicidade, e foi aquilo que você plantou, é aquilo que você tem. Um Yehudi, quando ele trazia o Bikurim, é muito além da fruta que ele trouxe. Ele trouxe a si mesmo. Com aquela ação de pegar a fruta e colocar lá no chão do templo, está dizendo, eu estou dando de mim mesmo. Isso aqui não é a fruta. A fruta é o resultado do meu
planejamento, do meu esforço, de plantar, aquela desespero, ansiedade, angústia pela chuva, vai chover, não vai chover. Quando finalmente eu tenho, eu abro mão de tudo isso, não estou abrindo a mão da fruta, não é a fruta em si. Uma fruta eu dou, não me importa. Quantas pessoas hoje não fazem da cá? Quantas pessoas hoje não pegam a parte da empresa e tem lá escrito, nós ajudamos crianças carentes? Não é, a questão de dar não é o... Dar é fácil, entre aspas. Ele está dando de si mesmo. E ele está indo até Yerushalayim para dar. Para isso, os maiores Ekenim, rabinos, chefes, mestres de Israel, eles ficavam em silêncio, calados, em humildade perante essas pessoas. O Cohen, como você falou, que não tinha terra, ele ficava completamente mudo quando ele via essa atitude do Yehudi. Agora que a gente está chegando perto de Rosh Hashanah e Yom Kippur, a gente saber o valor, como a gente falou, de cada mitzvah que a gente faz, de cada coisa pequena que a gente faz, e Hashem dá-lhe valor quando a gente faz aquilo de verdade. Não precisa olhar as tuas frutas. Não, olha aquele cara, o cara veio com a cesta lá de... Imagina, talvez tinha competição de cestas, hoje tem competição de sucá lá em Israel, sucá mais bonita, etc. Talvez tinha competição de cestas, eu não sei, talvez tinha que ser um tamanho padrão para não acontecer, para não ter inveja. Mas olha a fruta, a maçã dele está mais vermelha. Olha lá que bonita, aquela lá que passou cera em volta, está brilhando. Está mais bonita. Você traz a tua parte, aquilo que você fez, aquilo que você trabalhou, você traz para Hashem, e para isso já merece todo o cavalo do mundo. Os sábios vão se curvar para você, você vai falar todo um texto, você vai dormir na rua, vai ter música, vai ter dança, vai ter comemoração, não pelas maçãs, não pelas as frutas que você trouxe, e sim para mostrar como é querido para Hashem aquela atitude que a gente faz de pegar uma parte nossa e dar isso para a Kadosh Baruch. Muchas historias así de eso que traía con fervor aquí, y todo, yo que era millonario, pero no, fiestas de oro que yo pasaba então, aqui. é aquilo que a gente fala, que um corban é uma coisa... Isso, na verdade, já a gente tem a mesma ideia no corban do pobre. O corban do pobre, às vezes, trazia uma pomba. Então, Hashem fala que é um odor agradável, um aroma agradável. E aí o Rashi comenta, ele traz, espera aí, não tem cheiro pior do que pena queimando. Mas não é a pena queimando, mas é a atitude da pessoa que ele pegou do que ele tinha, ele foi lá e trouxe para Hashem. Hashem considera isso como um odor agradável. Então, que mandar uma história também de um velhinho que estava em Galil, que foi para Adriano, para o criador Adriano, o velhinho plantando uma figueira. Concluí com uma anedota atípica, que essa é uma anedota contada pelo Baal Shem Tov. Então, normalmente as anedotas são folclore popular e a gente tenta adaptar elas para tirar alguma lição. Mas aqui a anedota inteira, quem que criou ela foi o Baal Shem Tov. E ele diz o seguinte, inclusive agora Hailul vai ser aniversário dele, 18 de Elul. Segunda-feira, se Deus quiser. Então, o que acontece? Ele conta o seguinte, que havia uma vez o rei da floresta, o Rei Leão, quem conhece, bem antes ainda da história do filme Rei Leão. O Rei Leão, ele chama todos os animais da floresta para uma reunião de urgência. Todo mundo começou a ficar com medo. Se ele está chamando uma reunião de urgência, coisa boa não é. Alguma coisa ele quer da gente. E todos os animais começaram a pensar que a gente vai fazer, a gente não pode deixar de comparecer. E aí eles foram conversar com quem? A mais esperta de todos, sim, dizem. A mais esperta de todos os animais. E ela vira e fala, gente, deixa comigo. Fiquem tranquilos. Conhece esse tipo de gente? Tá tudo sob controle. Tá nada, né? Mas confia em mim. Confia, tá tudo certo. No desespero, você apoia em quem tá prometendo. Infelizmente é o que acontece na política também, né? Tá ruim, o cara tá prometendo, vamos confiar nele. Bom, é Raposo. E aí ela fala, tá tudo tranquilo, mas o que você vai fazer? Deixa comigo. Eu tenho 300 piadas que eu vou contar pro rei. A gente vai contar para ele as piadas, ele vai estar de bom humor, estamos feitos. Tá bom? Todo mundo ficou um pouco mais de confiante, se juntaram com a raposa, fizeram a peregrinação e estão se dirigindo para a reunião de cúpula, a reunião tão importante que o Rei Leão tinha chamado. No meio do caminho, a raposa fala, vocês não sabem o que aconteceu. O primo alemão, Alzheimer, está pegando, esqueci 100 das piadas. Poxa vida, o que vamos fazer? Começa aquele zum, 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 será que ele sabe, será que ele não sabe? Começa a política, Lachonará, etc. Até que eles chegam na conclusão, bom, 200 piadas dá para quebrar o galho. Tudo bem, ainda dá, vamos continuar. Passa mais um pouco,
Esqueci mais 100. Aí veio. Tem 100 ainda? Ainda tem? Ainda tem. Tá bom? E quando finalmente eles entram no palácio, está tudo sob controle. Quando estão na frente do rei, vocês não sabem o que aconteceu. Esqueceu tudo. E aí começou uma comoção geral. O que vai acontecer agora? O rei vai matar a gente. Não viemos preparados, não trouxemos nenhum presente, a gente confiou na raposa. O que a gente faz agora? Pelo menos se a gente tivesse algum outro plano melhor, a gente confiou nela. E a raposa vira e fala: eu não tinha piada nenhuma. Eu tinha uma única função: trazer vocês até aqui o rei. Agora cada um se vira com o rei sozinho. A cada um agora entra e conversa com o rei, resolva seu problema, faça seus pedidos, e cada um que pague pelas suas contas. O Shem Tov, ele concluiu e falou: está chegando a grande reunião com o rei, a Kadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah, Yom Kippur. E às vezes a gente fala: bom, eu já tenho uma boa raposa. Então ele fez alusão. Às vezes o Hazan canta muito bonito. Ah, se eu me inspirar com o Hazan, vou chorar, vai ser maravilhoso. Ou o Rabino vai falar tão bonito que eu vou adormecer. Ou que eu vou me inspirar. E cada um, às vezes, faz planos que não são reais. E o que a gente precisa fazer? Simplesmente ter a coragem de se apresentar perante a Kadosh Baruch Hu. A função de toda essa comoção que existe, mesmo o shofar em si já é uma mitzvah, mas o shofar que chama a gente, a sinagoga, o tumulto que você vê mesmo aqui em Janópolis, especialmente o pessoal indo para Slichot, etc. Tudo isso o que? São as piadas, entre aspas. É o preparo, mas não é a piada. O Hazan só está aqui, ou esse tumulto só está aqui, para que você, de forma individual, se encontre com a Kadosh Baruch Hu. Nós não acreditamos num judaísmo onde, claro, existe a força do coletivo, mas Deus, ele olha para cada um. Deus, ele está julgando cada um. Então, tudo o que acontece agora é apenas o aperitivo, é apenas o convite para a gente ter a reunião diretamente com a Kadosh Baruch Hu. Ligando com aquilo que a gente falou no começo, mesmo aquele cara que não tinha frutas, tinha um pouquinho de fruta no fundo do quintal dele, Hashem considerava e fazia toda a comoção, toda a alegria, porque aquele Yehudi, ele mesmo está se encontrando com a Kadosh Baruch Hu. Ele está vindo, se apresentando, ele está se conectando, se confessando perante a Kadosh Baruch Hu. E essa é a maior alegria. Isso, então, é a maneira da gente pegar o judaísmo e saber que não é uma coisa coletiva e saber como realmente Hashem está olhando para cada um de nós, inclusive as nossas menores mitzvot, por menores que sejam, a gente começa por elas, a gente agradece a Hashem pela oportunidade de fazer elas, considerar aquilo que a gente fez, e aí a gente começa as nossas confissões de Chaves. Kadish, sim, vamos fazer um Kadish.